Isaías estava orando no templo, quando apareceu a voz de Deus. Jeremias ouviu a voz de Deus. Então tudo teve um aspecto assim de facilitar o homem a entender as coisas de Deus. Quando nós estamos aqui, atraindo a presença de Deus, adorando a Deus, buscando a Deus, vendo com os olhos espirituais a Deus, podemos sentir a presença dEle. Podemos ouvir a voz dEle. Podemos até ter um jargão no meio da comunidade de fé cristã, podemos até sentir o cheiro de Deus. Porque é algo suave, é algo que penetra no nosso ser, é algo que entra e permanece. A verdadeira adoração traz isso. Isaías, ele saía para orar, como ele tinha o costume de ir ao templo. Ele costumava ir ao templo. Ele não conhecia Deus em ver, ele conhecia Deus pela palavra aplicada. Então ele ia ao templo. Ele estava orando no templo, quando de repente, ele escutou algo que só ele pôde ouvir. Ele escutou o cântico dos anjos. O cântico dos anjos. O templo começou a se fechar. A autoridade de Deus começou a descer naquele lugar. Alguns teólogos dizem que o templo onde Isaías estava, ou Deus desceu, ou ele subiu. Porque a Shekinah de Deus entrou naquele lugar. A palavra de Deus diz que o manto de Deus entrou naquele lugar. E ele escutou: Santo, Santo, Santo. Creio eu que ele ficou tão espantado que quando ele escutou Santo, Santo, aquele cântico entoado dizendo: servimos a um Deus poderoso, servimos ao Rei do Exército, Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, 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 Santo. Ele olhou, ele viu uma imagem, serafins, aonde que com duas asas cobriam o rosto, duas asas fechavam aos pés e duas asas eles ficavam planando no ar. Imaginam uma pessoa que está buscando a Deus e ter uma visão dessa. Imagine você se nesse exato momento, na adoração, você conseguisse ver um serafim nesse lugar. Será que ficaria um aqui? Uma pergunta bem íntima para a gente. Será se nós estamos preparados para ver as coisas de Deus? Porque segundo o que se expressa aqui na Bíblia, aqueles seres, eles tinham rostos, formato de homem, mas rostos diferentes. Então era algo assim que não dava para ser distinguido. Não era uma coisa comum de se ver. Agora imagine Isaías orando, buscando, e de repente Deus pegou Isaías. Isaías ficou com tanto medo, que ele pensou assim: ou eu estou morrendo, ou eu vou morrer, porque eu sou um homem pecador. Eu sou um homem de lábios impuro, e vivo no meio de um povo de lábios impuro.
Você sabe o que significa isso? Significa que Isaías morava em uma região onde as pessoas não adoravam a Deus, onde eles eram dados ao pecado. Se você observar e arremeter para esse tempo atualizado, você pode observar o que está acontecendo ao nosso redor. Nós vivemos em um meio de uma comunidade que poucos conhecem a Deus. Poucos se interessam a entregar a sua vida para Ele. Principalmente essa nova geração. Principalmente essa nova juventude, onde ela está sendo constituída com muito achismos. Eu acho que isso aí não vai dar certo, eu acho que isso aí é historinha da carochinha, eu acho que isso aqui, que é a palavra de Deus expressa, é um conto parecido com Senhor dos Anéis. Eu já escutei isso. E eu fiquei assustado. Porque é difícil você escutar, ver alguém que não quer ser salvo. É difícil. Por isso que existem escolhas. Isaías, ele escolheu. Ele disse assim: eu não posso. E aí, eu não posso entrar aqui, eu não posso nem te ver, Senhor, porque eu tenho meus lábios impuros. E aí um dos serafins foi até ao trono de Deus, com uma mão pegou com uma tenaz um pedacinho de brasa e tocou na boca de Isaías. E disse assim: Isaías, a tua iniquidade acabou, o teu pecado foi rendido. Muitos de nós, nas nossas orações, nós fazemos esse pequeno trecho dessa oração, pedindo para Deus uma brasa viva do trono dele sobre nós. Muitos de nós pedem: Senhor, toca em mim. Senhor, me limpa. Senhor, eu sou pecador. Preciso estar limpo em tua presença. Isaías foi o exemplo disso. E em todo tempo, Isaías buscou a Deus. Antes dele conhecer Deus verdadeiramente, antes de ele ver Deus. E o interessante é que depois que tocou a brasa viva nos lábios de Isaías, Isaías escutou a voz que saía do trono. Ele viu Deus. E Deus disse assim para Isaías: quem enviarei? Quem enviarei? Em outras palavras mais simples. Você está preparado para escutar essa palavra? Você está preparado para quando você estiver orando, você escutar assim: eu vou te enviar. Você está preparado? Eu vou te mandar. Você está preparado? Isso é uma escolha que nós temos que estar pautado na fé, é aqui. É uma escolha que já tem que nascer aqui. Quando você aceita Jesus, você começa a amadurecer essa escolha, porque você já separou desse mundo. Quando você aceita Jesus, verdadeiramente você já se torna dependente de Deus. Você já fica numa situação de inconsequente nas coisas de Deus, porque Deus vai te mandar e você não vai perceber a consequência, você vai obedecer. Muitos dos profetas, muitos antes de nós, pregadores, muitos antes de nós, que disseminou o Evangelho no mundo, morreram, porque creram na palavra.
escolheram a fé, escolheram pregar o Evangelho. Do mesmo modo, Isaías, ele decidiu fazer isso. E ele disse assim, a resposta dele para Deus foi assim: envia a mim, eis aqui. Você sabe o que significa envia a mim? Envia a mim, me envia ao meu povo. Porque ele saiu de um povo de lábios impuros. Envia-me ao meu povo. E aí, mais na frente, o livro de Isaías, ele já traz outra ideia de Deus. Porque do início da separação, da escolha, ele tinha que levar uma palavra, uma só palavra, que levasse aquele povo à redenção. Então Deus vai fazer isso com você. Se você crer, se você receber uma palavra, Deus vai fazer um rebuliço na sua vida. Basta você crer. Deus vai te sacudir. Deus vai te incomodar. Deus vai nem queira saber. Mas Deus vai prover as situações para você pregar o Evangelho. Você sabe o que é isso? É quando você aceita Jesus. Quando você verdadeiramente diz assim: eu vou abrir minha boca, aonde eu estiver, eu vou anunciar o Evangelho. Aí você está aqui e pensar que não, você está dentro do ônibus, aí você olha para um lado, olha para outro, e vai dizer assim: Senhor, como é que eu faço para me começar aqui um diálogo com uma dessas pessoas que eu não sei quem é, eu não sei como é que vai ser. Aí você começa a cantar um hino, pensar que não, aquele hino já contaminou, já está ali, já disseminou, tem 3, 4 pessoas cantando o mesmo hino, pensar que não, você já começa a pregar o Evangelho. O próprio Deus vai fazer com que as pessoas aceitem a Ele, porque quem faz isso não é você, e sim o Espírito Santo que está com você. Um dia eu estava numa fila comprando pão, cedinho, acho que umas 6:30 da manhã, e aí uma fila grande, era um dia de sábado, fila grande, e eu comecei não a cantar, mas a entoar um hino só para mim, só que assim, só assim, estava cantando, sabe? Era branco mais com a neve. E eu aí tranquilo aqui e tal, com a mãozinha para trás na minha filinha aqui, pensar que não, a atendente que estava atendendo lá, falou assim: se neste sangue lavado, mais alvo. Vocês estão entendendo? O próprio Deus faz. O próprio Deus, Ele quer alcançar aquelas almas. Ele só precisa que você esteja disponível. Ele só quer isso. Ele quer isso de mim e quer isso de você. A pastora Fátima está lá em São Luís, com mais umas 80 pessoas daqui de Imperatriz. Eles foram adorar, eles foram aprender, eles foram testemunhar de Deus naquele lugar. Você sabe como é que você já faz assim? Como é que eu estou indo para uma conferência e eu vou testemunhar de Deus, se eu vou receber algo de Deus naquele lugar? Você é testemunha viva de Deus. Aonde você estiver, você faz a diferença. É dentro de um restaurante, é dentro de um táxi, aonde você estiver, você é ferramenta de Deus, aonde você estiver. Eu gosto muito de falar de ferramenta de Deus, porque uma ferramenta ela só serve se estiver em uso. Se ela estiver jogada por um canto, ela não é ferramenta.
ela é só mais um pedaço de metal, de madeira qualquer. Ferramenta só é ferramenta quando ela tem uso. Por isso que eu gosto de colocar assim: nós somos ferramentas de Deus. É não nos deixarmos ficar parado, é não nos deixarmos ficar estáticos. Eu gosto de ir para a igreja, lá eu vou sentar no último banco, lá eu vou ficar quietinho, vou sentar ali, eu vou adorar, eu vou escutar a palavra, quando terminar aqui vou para uma pizzaria, e assim vou para casa, durmo meu sono, segunda-feira estou trabalhando, e assim consequentemente até chegar no próximo domingo. É assim, muitos de nós fazemos isso, porque pensamos que o termo aceitar Jesus é eu vir à igreja, aqui estar em comunhão com meu irmão e não falar nada daquilo que eu aprendi aqui dentro. Isso aqui, a comunidade de fé, onde nós estamos debaixo desse telhado aqui, a igreja reunida, ela serve para uma coisa: ensinar e disseminar. É ensinar e espalhar o Evangelho. Aqui nós aprendemos e aqui nós passamos para frente. É esse o verdadeiro Evangelho. Mas tudo isso com um sentido a mais, com amor e devoção. Não adianta eu estar aí sentado, não adianta eu estar aqui, se eu não tiver eternizado dentro do meu coração o amor de Cristo. É em vão a palavra. É em vão. Por isso que Isaías disse: envia a mim. Eu quero começar pelo meu povo aqui. E o interessante é que Deus mais na frente diz assim: depois disso ouvi uma voz e dizia: a quem enviarei? Então disse ele: vai, diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e verdes e em verdade não percebeis. Ou seja, as pessoas iam para as sinagogas, elas viam as pessoas pregando, elas não entendiam. A pessoa falava de Deus, elas não queriam a palavra de Deus. Elas não buscavam a Deus. E Isaías, ele ia ao templo para buscar a Deus. É tanto que quando Deus revelou a Isaías, não tinha ninguém com ele no templo. Só estava ele. É fantástico essa situação. Ele tinha o costume de ir. Mas quando a gente tem costume de ir a um local, nós vamos com pessoas. É 3, 4, é 10, é 20, é 50, eu não sei, mas é um aglomerado para adorar. E Isaías, ele foi ao templo, ele ia só, porque as pessoas não iam adorar. Foi por isso que Deus escolheu Isaías. E ele viu e ouviu Deus. Se você olhar para dentro de si, se você quiser fazer uma pergunta para o seu coração, você pode fazer uma pergunta assim: será que eu fiz a escolha certa? Será que eu fiz a escolha certa? Eu não quero plantar dúvida no coração de vocês. Eu quero tirar a dúvida do coração de vocês. Porque quando você aceita verdadeiramente a Deus, não há obstáculo. Eu estou sofrendo perseguição, as pessoas não deixam eu falar, as pessoas não deixam eu pregar, as pessoas não dão espaço. Você pediu para Deus discernimento? Você pediu para Deus sabedoria? Você pediu para Deus ferramentas para agir naquele local?
Isaías, ele fez isso. Ele pensou assim: Senhor, que eu esteja limpo. Que eu esteja limpo para falar do teu evangelho. Que eu esteja limpo para falar as tuas maravilhas. Que eu esteja limpo para falar do teu juízo. O evangelho não constitui só de amor e alegria, não. O evangelho constitui também de amor e de juízo. Porque nós sabemos para onde nós iremos. E também sabemos que as pessoas que não aceitam, para onde elas vão. É por isso que eu estou dizendo para você que faça essa pergunta. Porque eu estou aqui nesse mundo, eu não sei até quando, mas eu quero saquear. Eu quero saquear os infernos. Eu, pastor Washington, quantos eu puder tirar do caminho da morte, do pecado, eu vou tentar. Quantos? E esse mesmo pensamento que eu tenho aqui é o mesmo pensamento que tem que estar no coração de vocês. É saquear os infernos, é fechar a boca do leão, é não pensar no dia da manhã, é pensar no agora, é falar verdadeiramente do evangelho. E se fala do evangelho em todos os ambientes possíveis, todos. Paulo diz que para onde eu for, eu tenho que ser do jeito que aquela comunidade é. Eu não preciso fazer o que eles fazem, para não haver rejeição, mas eu tenho que ser sal e luz. Eu tenho que levar a luz e fazer a diferença aonde eu estiver. É isso que Deus quer de nós. É por isso que eu perguntei, a pergunta é essa: qual escolha eu tenho que fazer? Se eu escolhi verdadeiramente servir, que eu seja servo. O servo não é senhor, é servo. O servo é aquele que serve ao outro. Eu costumo falar, quando eu acho assim um desviado, ele fala assim: eu prego para ele, não, eu estou desviado. Aí eu, rapaz, tá mesmo? Tá. Pois muito bem. Tu já esqueceu daquilo que o teu pai e tua mãe falou para ti? Tu já esqueceu tudo aquilo que o teu pastor falou para ti? Aí ele coça a cabeça assim, diz assim: eu vou voltar. Aí eu quero voltar agora. Aí coça de novo assim, diz assim: não, hoje não. Eu vou voltar semana que vem. Aí eu falo assim para ele: você sabe se você vai estar vivo semana que vem? Aí ele diz assim: meu Deus, o que é que eu faço? Não, a escolha é sua. A escolha é somente sua. Eu estou aqui só para te falar e para te lembrar que Deus te ama verdadeiramente. Falta você amar Ele. Deus em todo o tempo, Ele está olhando para mim e para você. Em todo o tempo. Todo o tempo Ele está olhando para mim e para você. Todo o tempo Ele vai te colocar em situações em que você possa falar do amor dEle ao seu próximo. Em todo o tempo. Às vezes nós deixamos ou sejamos até negligentes em pregar, em anunciar o Evangelho. Este povo aqui, a quem Isaías foi enviado, eles negligenciaram a Deus. Eles negligenciaram a Deus. Por isso que Deus, quando deu a profecia a Isaías, Ele deu uma profecia de juízo. De juízo. Só que hoje está diferente. Nós já sabemos o juízo, não sabemos o dia. E a escolha continua. Eu escolho. Pastor Washington escolhe andar no caminho, na verdade
e na vida. E eu aconselho a vocês os mesmos moldes, no caminho, na verdade e na vida. No caminho, na verdade e na vida. Porque logo, logo nós estaremos em um lugar onde nós vamos ver serafins, onde nós vamos ver o trono de Deus, onde nós vamos escutar Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Estamos preparados para isso? É na convicção de fé que nós temos que levantar a alegria no nosso coração. É santo. Sabe o que significa santo? Kadosh. Kadosh. Isaías naquele momento lá estava escutando Kadosh, 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 Kadosh. É o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria convidar o louvor a estar aqui. Aonde você estiver, fique de pé, por favor, se você puder. É algo assim espiritual. Não é algo visto ao olho humano. É algo espiritual. É algo espiritual. Entoar Santo, Santo, Santo. Eu convido a igreja a entoar